aqui e depois vem para cá, tá ok? Então, por exemplo, eu tenho um 3x4 e de repente eu faço isso aqui. Aí, bom, eu fiz 3 compassos e aqui chegou aqui e não tem espaço suficiente para escrever todas as figuras, todas as pausas que eu quero. O que pode ser feito? Por exemplo, eu posso escrever 2 tempos aqui e não fechar o compasso aqui, deixar aberto, tá ok? E aí escrevo o tempo que está faltando aqui embaixo. E aí eu fecho. Bom, e aí chegamos então no último compasso e aqui não tem espaço suficiente para de repente colocar todas as notas que é preciso dentro desse compasso. O que pode ser feito? Então, por exemplo, coloca-se uma parte do compasso aqui, estou colocando só 2 tempos, está faltando mais um, e aí eu não fecho esse compasso, deixo ele aberto, tá ok? E aí, na pauta de baixo, eu sigo, por exemplo, coloco mais um tempo que está faltando ali, e aí, sim, fecho o compasso, tá bom? Acontece que então que esse compasso, uma parte ele está lá na parte de cima, na pauta de cima, e outra parte está aqui na pauta de baixo, tá ok? Isso pode acontecer, tá? Tem vários exemplos exemplos práticos em que isso realmente acontece, apesar de que é melhor evitar, tá ok? O correto seria, na verdade, você deixar todos os compassos enquadrados dentro da pauta. Vou falar agora um pouquinho sobre regras de grafia. O que seria regras de grafia? Seriam regras de escrita musical, tá ok? Então são regras que valem para a escrita de hastes, escrita de colchetes, regra de escrita de pausas, de melodias, etc. Tá ok? Vamos começar então com as regras de grafia de haste. São basicamente 4 regrinhas. Bom, a primeira é o seguinte. Bom, quando a nota está acima da terceira linha, a haste é para baixo. Ok? Quando a nota está abaixo dessa terceira linha, a haste é para cima. E quando a nota está na terceira linha, ela pode ser tanto para baixo quanto para cima. Segunda regra. Quando a haste é para cima, ela é escrita à direita da cabeça. Quando a haste é para baixo, ela é escrita à esquerda. Terceira regra. Quando a nota é escrita tanto nas linhas suplementares superiores quanto inferiores, a haste tem que ser mais alongada, alcançando a pauta, preferencialmente chegando até a terceira linha. Por exemplo, se eu escrevo uma nota aqui na segunda linha suplementar inferior, essa haste dela tem que ser mais alongada, chegando preferencialmente aqui na terceira linha. Mesma coisa para cima. Por exemplo, terceiro espaço suplementar superior, a haste mais alongada, chegando aqui na terceira linha. Quarta e última regra em relação à haste. Bom, uma colcheia que possui apenas um colchete, ela possui uma haste de uma determinada altura. Ok? A semicolcheia também possui a mesma altura. Agora, se eu for escrever uma fusa, que já tem 3, a haste costuma ser um pouco mais alongada, por exemplo, e a semifusa um pouco mais alongada ainda. Vou falar agora das grafias em relação aos colchetes e barras de ligação. Primeira regra é o seguinte: figuras que possuem colchetes, eles podem ser unidos por uma linha chamada barra de ligação. Por exemplo, se eu tiver 2 colcheias, essas 2 colcheias, elas podem ser unidas assim. Essa linha aqui se chama barra de ligação, tá ok? Se eu tiver 2 semicolcheias, essas semicolcheias são ligadas por 2 barras de ligação, ou seja, essa é justamente a diferença da colcheia e a semicolcheia. Aqui eu tenho um colchete, então eu vou ter uma barra de ligação.
Aqui eu tenho 2 colchetes, vou ter 2 barras de ligação. Se eu tivesse, por exemplo, fusas, eu teria 3 barras de ligação. Tá ok? E eu posso misturar essas notas, eu posso misturar esses valores. Por exemplo, eu posso ter colcheia e 2 semicolcheias. Como é que ficaria para unir essas notas? Bom, seriam 3 notas. O que elas têm em comum é uma barra de ligação, porque aqui tem uma, aqui essa mesma barra de ligação também tem aqui e tem aqui, ou seja, ambas têm pelo menos uma, né? E essas 2 aqui tem mais uma, ou seja, essa e essa vão ter 2. Então isso significa que nós temos colcheia, semicolcheia, semicolcheia. Se eu tiver, por exemplo, isso aqui, onde eu tenho semicolcheia, colcheia, semicolcheia. A ligação disso aqui ficariam 3 notas, todas têm pelo menos uma, então teria aqui pelo menos uma. Agora, a primeira e a última tem 2. Então a gente faz da seguinte maneira, a gente coloca 2 aqui na primeira e 2 aqui na terceira. Tá ok? Então, nota que aqui, ó, não chega aí toda, tá bom? Ela vai só até a metade. E a mesma coisa aqui, vai da metade em diante. Então isso aqui seria semicolcheia, colcheia, semicolcheia. Uma segunda regrinha é a seguinte, o colchete ele é sempre escrito para a direita da nota, mesmo que a haste esteja para cima ou para baixo. Como assim? Por exemplo, abaixo da terceira linha, então eu coloco para cima e aí o colchete é para a direita. Em cima da terceira linha, a haste é para baixo, mas o colchete continua sendo para a direita. Tá ok? Então, colchete sempre para a direita. Terceira regrinha, no caso das barras de ligação, a haste tem que atravessar toda a barra de ligação. Então, por exemplo, se eu tiver isso aqui, essa haste ela tem que atravessar toda a barra de ligação. Não posso fazer isso aqui, ó. Uma escrita errada. Por exemplo. Tá ok? Ou indo só até a metade. Tá bom? A haste tem que atravessar tudo. Bom, outra regrinha é o seguinte. As barras de ligações, elas são usadas para visualizar os tempos da música. Tá bom? Por exemplo, se eu tenho um compasso quaternário, bom? Então eu posso usar as figuras da seguinte maneira. Por exemplo, o que eu tenho aqui? Bom, eu tenho o compasso quaternário, que acaba aqui, e aqui eu tenho 4 grupos que a gente chama de células, ok? 4 células envolvendo colcheia e semicolcheia. Se você perceber, cada célula dessa corresponde a um tempo. Então, aqui está o primeiro tempo, aqui está o segundo, aqui está o terceiro e aqui está o quarto. Vamos verificar? Bom, a colcheia aqui nesse caso tem meio tempo e a semicolcheia tem um quarto. Vamos somar. Meio mais um quarto dá 1. Aqui tem meio, aqui tem meio. Meio mais meio dá 1. Aqui tem um quarto, aqui tem meio e aqui tem um quarto. Um quarto mais meio mais um quarto dá 1. E aqui a gente tem um quarto mais meio, que também dá 1. Tá ok? Então a gente procura separar as barras de ligação, separando os tempos de cada compasso. Tá ok? Deixando visível os tempos aí de cada compasso. Eu vou falar mais especificamente disso quando a gente tratar de métrica mais à frente, tá ok? Outra coisa interessante é o seguinte, na música vocal, quando cada nota equivale a uma sílaba, normalmente a gente não usa barra de ligação. Por exemplo, se eu pegar um 2x4, e aí eu vou escrever 4 colcheias aqui.
Cocheia, 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 ok? E aí é uma música vocal onde cada nota equivale a uma sílaba. Por exemplo, A, Ba, Ca, Xi. Então, cada nota representa uma sílaba. Então, dessa forma a gente não liga, costuma não ligar os colchetes por barra de ligação. Se fosse uma música instrumental que não tivesse essa separação de sílabas, aí seria da seguinte maneira. Aqui a gente teria as colcheias todas ligadas. Uma última regra em relação a essas barras de ligação trata da posição onde elas se encontram, ou seja, se elas estão subindo, se elas estão descendo. Normalmente, isso está relacionado com a quantidade de notas que está acima ou abaixo da terceira linha. Por exemplo, digamos que eu tenho 3 colcheias juntas, tá bom? E aí, digamos que somente uma delas está abaixo da terceira linha. E eu tenho 2 acima da terceira linha, ou seja, a grande maioria está para cima. Ou seja, essa é para baixo, essa é para baixo. Essa seria para cima, mas como ela é minoria, vem para baixo. Tá ok? E aí o seguinte, a posição dela aqui, ela vai de encontro com a posição das notas. A posição das notas é mais ou menos isso. Então, a barra de ligação tem que ser mais ou menos isso aqui também. Tá ok? Quando a gente tem várias notas que mudam de posição, a gente vai seguindo a ordem normal das notas, se vai crescendo ou se vai decrescendo. Por exemplo, se eu tenho 4 colcheias, ok? Então tem 4 semicolcheias. Vou colocar 4 semicolcheias. Então o que acontece? Eu tenho 2 notas que estão acima da terceira linha e tenho 2 notas abaixo, tá bom? Nesse caso aí, tanto faz se a haste vai ser para cima ou para baixo. E o desenho da barra de ligação vai seguindo mais ou menos o desenho aqui, porque ele desce, sobe e desce de novo. Então, basicamente, é um desenho descendente. Ou seja, a barra de ligação vai ficar mais ou menos assim. Tá ok? Seguindo o movimento das notas. Bom, aqui nós temos um exemplo com 3 notas também. Nós temos essa nota que está na terceira linha, que tanto faz a haste dela ser para cima ou para baixo. Nós temos um aqui embaixo da terceira linha, que seria para cima, e um em cima da terceira linha, que seria para baixo. Porém, essa última nota aqui, ela está muito em cima. Então, nesse caso, convém, de repente, seguir a sequência dela, e não a sequência dessa aqui. Porque como essa aqui tanto faz, né? Tanto faz, você teria uma para cima e uma para baixo. E uma tanto faz, ok? Então poderia ser para cima ou para baixo. Mas essa aqui é melhor seguir essa aqui, porque essa aqui está numa altura muito maior do que essa aqui, em relação à descida na pauta, tá bom? Se fosse o contrário, isso aqui, seguiria, melhor seguir essa aqui, tá bom? Se essa aqui estivesse muito lá em cima também, aí tanto faz. Então, por exemplo, vamos pegar esse aqui, vamos seguir agora esse aqui, porque esse aqui está muito mais embaixo. Então, seria assim, num movimento mais ou menos igual a esse. Nesse caso, eu tenho várias notas aí, são 7 notas, ok? E aí a gente percebe que ele tem um movimento descendente, tá bom? Então a gente pega dessa última nota aqui, da primeira nota para a última, a gente percebe um movimento descendente, tá ok? Nós temos aqui 1, 2, 3, 4 notas que seriam com haste para baixo e somente 2 com haste para cima e uma tanto faz. Ou seja, é melhor seguir a maioria, que é a haste para baixo. Então seria melhor colocar tudo para baixo, ok? E aí o movimento seria mais ou menos esse movimento que segue aqui, ó.
Por exemplo, esse aqui, como se fosse colcheia. Estou dando um exemplo em colcheia, mas poderia ser semicolcheia, poderia ser qualquer outra figura. Tá ok? Bom, vamos então à grafia das pausas. A grafia das pausas é um pouco mais simples. O que acontece? Bom, primeira regrinha, então, é referente à grafia das pausas de semibreve e mínima. Como a gente já sabe, a pausa de semibreve é colocada embaixo da quarta linha, pregada aqui, e a pausa de mínima é colocada aqui, pregado em cima da terceira linha. Tá ok? Outra regra é em relação à pausa de semínima. A pausa de semínima normalmente ela é escrita no meio da pauta. Como assim? Funciona mais ou menos esse esquema aqui, ó. Ok? Então pausa de semínima, ó, sempre no meio da pauta. E por fim, as demais pausas de colcheia, semicolcheia, fusa e semifusa. Nesses casos, o primeiro tracinho da pausa deve ficar preferencialmente aqui, no terceiro espaço. Então, por exemplo, a pausa de colcheia, aqui. A pausa de semicolcheia, aqui. A pausa de fusa, aqui. E a pausa de semifusa, aqui. Note que o primeiro traço da pausa está dentro aí do terceiro espaço. Vamos finalmente